referente à semana 4 do PET, volume 6, a última semana já do PET 6, olha só. O conteúdo de hoje, então, é sobre o reino fungi. Então, a gente já estudou sobre o reino Monera, a gente já viu sobre os vírus, as características desses vírus, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o reino fungi, ou seja, o reino dos fungos. Então, os fungos, eles são organismos eucarióticos. O que significa isso? Só relembrando, porque eu já falei, né? Eucariótico é todo aquele ser vivo que tem o material genético nas suas células envolvido por uma membrana. Então, o material genético ele não fica espalhado no citoplasma, como é o caso das bactérias, né? Então, os fungos, os animais, as plantas são eucarióticos. Os protozoários, né, que foram da última aula, então são eucarióticos porque eles têm o material genético envolvido por uma membrana. Ele não fica espalhado no citoplasma. Outra característica dos fungos é que eles são heterotróficos, ou seja, eles precisam utilizar, ingerir, né, outros seres vivos para conseguir obter a sua energia. Então, como que os fungos fazem isso? Eles utilizam suas células com substâncias digestivas e essas substâncias digeram esse material orgânico e esse fungo ele absorve esse material e consegue utilizar para produzir sua própria energia. Então, todo ser que é heterotrófico, ele vai precisar de outro ser vivo para conseguir obter a sua energia. Então, por exemplo, os animais são assim, né? As plantas não. As plantas conseguem fazer fotossíntese. As plantas conseguem produzir a sua própria energia. Então, ao contrário de heterotrófico, seria autotrófico, tá? Então, voltando, os fungos são eucarióticos ou eucariontes, né? Heterotróficos. E além de serem heterotróficos, eles têm uma parede celular bem semelhante ao que existe nas plantas, né? Que é a parede celular, nada mais é do que uma estrutura para proteger a célula. Só que essa parede celular do fungo é formada por quitina. E o que é essa quitina? É um componente, né, um polissacarídeo que está presente em vários animais, vários artrópodes. Por exemplo, nos insetos, a gente vai ter por exemplo, no caranguejo. O caranguejo ele tem aquela estrutura rígida no corpinho deles porque eles têm a presença dessa quitina, né? Então, os fungos também vão ter quitina para proteger a célula. Então, a estrutura do corpo desse fungo ele vai ser um pouco mais rígida, né? Podem ser macroscópicos, ou seja, pluricelulares, e aí a gente consegue visualizar sem precisar de microscópio, ou podem ser microscópicos ou unicelulares, tá? Então, a gente vai ter fungo tanto uni quanto pluricelular. Os fungos, eles vivem no solo, na água, no corpo de outro ser vivo parasitando, tá? Então, a gente tem exemplos de fungos que são parasitas, a micose, por exemplo, que a gente pode ter, a frieira, é causada por fungo, e tem outros também que a gente vai falar daqui para frente. São principais representantes, seus principais representantes são aqueles bolores que a gente vê quando a gente, por exemplo, esquece o pão no armário, então aquilo a gente chama de bolor. Os cogumelos que a gente vê bonitinho, até em desenho animado, né, bem coloridinho, a gente acha até lindo, né? Aquilo é fungo. E nós temos também orelhas de pau e levedura, que nós vamos ver imagem mais para frente. Eu trouxe essa imagem aqui para mostrar a organização do fungo. Então, imagina que isso aqui é o solo. Então, essa parte aqui,
que é chamada de corpo frutífero, ela está em cima do solo, sobre o solo. É o que a gente conseguiria ver, né? E essa parte aqui toda, que parece uma raiz, ela está debaixo do solo. E essa raiz, né, que lembra uma raiz, ela é chamada de micélio. E o que é esse micélio? Micélio é o conjunto de hifas. Então, as hifas, que são cada uma dessas ramificações, o conjunto delas é que é chamada de micélio, tá? E aí, essa parte que sobressai, que está acima do solo, que forma o corpinho que a gente consegue ver do fungo, é chamado de corpo frutífero, tá? E aí, essa estrutura é a estrutura para reprodução, tá bom? Nós vamos ver isso aqui também. Então, os fungos, como eles são heterotróficos, eles precisam se alimentar de outro ser vivo. Então, eles não têm clorofila. Clorofila é aquele pigmento que tem na planta que vai conseguir transformar a energia do sol em energia para ela, né? Para a planta conseguir sobreviver. Então, os fungos não têm clorofila, eles são heterotróficos. Então, eles precisam se alimentar de outro ser vivo, e aí, como eu já comentei agora há pouco, como que eles se alimentam? Eles lançam as substâncias digestivas sobre esse material, né, sobre esse alimento, e aí ele consegue absorver esse nutriente já pré-digerido, tá? E eles são muito importantes na decomposição da matéria orgânica e também, consequentemente, na reciclagem de nutrientes. Então, eles têm esse papel fundamental, juntamente com as bactérias, né? Eles vão ajudar na decomposição de toda a matéria. Então, uma folhinha que caiu na árvore vai ser decomposta por fungos e bactérias. Então, todo material, todo ser vivo que morrer vai ser decomposto por fungos e bactérias. E isso traz de volta para a natureza os nutrientes. Por isso que é a reciclagem, né, dos nutrientes, onde nada na natureza se perde, tá? Então, o micélio, que é aquela estrutura, vou até voltar aqui para vocês verem, que é essa estrutura que parece uma raiz, né, bem ramificada, que está debaixo do solo. Então, esse micélio, ele envolve o alimento e libera uma enzima chamada exoenzima. Então, é uma enzima que atua na digestão fora do organismo do fungo. Então, o fungo libera a enzima sobre esse alimento, que pode ser, por exemplo, uma folha, qualquer matéria orgânica em decomposição, principalmente. Então, essa enzima, ela é liberada nesse alimento e começa a digestão. Posteriormente a isso, esse material já digerido, ele é absorvido, né? Então, o fungo, ele consegue absorver essa matéria já digerida. Já nos fungos unicelulares, são as leveduras, por exemplo, que não formam esse micélio. Os unicelulares é formado por uma célula só, né? E esse micélio é formado por várias células. Então, todo esse processo é realizado por uma única célula do indivíduo. Os fungos podem ser classificados como saprófagos, ou seja, eles podem se alimentar da matéria orgânica em decomposição, então resto de animal, de vegetal, de qualquer ser vivo. Os fungos podem ser parasitas, ou seja, eles vão obter seu alimento através de um outro ser vivo ainda vivo, né? Causando prejuízo a esse ser vivo, isso que quer dizer parasita, né? E pode ser predadores, ou seja, eles vão se alimentar de pequenos animais que eles podem capturar. Podem ser também mutualístico. O que significa isso? Significa que o fungo ele pode estar associado a outro ser vivo
e ambos se beneficiarem. Nenhum dos dois estão sendo prejudicados e ambos podem se beneficiar. Então, esse é o mutualismo. Ou seja, por exemplo, eu vou falar um pouquinho mais para frente dos líquens, que é uma associação de fungo com alga. E aí todo mundo vive bem. O fungo vive bem, a alga vive bem. Então, não está causando prejuízo para nenhum dos dois. Com relação à reprodução dos fungos, eles podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. Então, só lembrando a diferença de uma forma com a outra, né? Na forma sexuada é quando tem mistura de material genético, e a gente tem formação de ser vivo geneticamente diferente, que é a mistura, né, dos dois indivíduos. Ou pode ser também de forma assexuada, que é quando não tem essa mistura. Então, a gente tem a formação de seres geneticamente idênticos, né? Entre os fungos unicelulares, que são aqueles que só têm uma célula, a maneira mais frequente, que é mais comum de acontecer, é a assexuada, né? Que é até mais fácil. Dividiu a célula, pronto. Nos fungos pluricelulares, a reprodução assexuada pode acontecer por meio de fragmentação do micélio, ou seja, aquele micélio, que é aquela região que parece uma raiz, ela pode simplesmente separar, como se fosse quebrar, né? E aí formar um outro fungo a partir daí. Então, isso aí é a reprodução sexuada. Por quê? Destacou ali um pedacinho que formou um novo fungo geneticamente idêntico. O vento, ele é um importante condutor que espalha os propágulos, ou seja, o vento ele serve também para espalhar, para proliferar os fungos. Então, a gente tem, no caso de fungo que forma esporos, os esporos são bem pequenininhos, né? E eles são carregados com o vento, tá? E aí formando também um novo fungo. A reprodução assexuada pode ocorrer por fragmentação, que é igual eu falei do micélio, né? Destaca-se um pedacinho e aí forma um outro fungo geneticamente idêntico. Pode acontecer também o brotamento, no qual os brotos, que podem ser chamados gêmeos também, eles vão se separar da célula original e também vai ser geneticamente idêntico, porque, né, ele não teve mistura de material genético. Ou ainda a esporulação, que é dos esporos que eu falei, né? Então, o corpo de frutificação, que é aquela estrutura que a gente vê bonitinha do cogumelo, aquilo é o corpo de frutificação, ela pode passar por mitose e formar os esporos. E esses esporos, que são levados com o vento, podem originar fungos geneticamente idênticos, tá? Já a reprodução sexuada, ela ocorre em 3 fases. Na plasmogamia, onde ocorre a fusão do citoplasma e dos micélios, ou seja, você tem células se fundindo, unindo, né? E aí une a célula e aí a gente vai ter troca de material genético, né? Na cariogamia, onde ocorre fusão dos núcleos haploides, ou seja, acontece, né, da célula do fungo ter mais de um núcleo. Então, quando esse núcleo celular ele se funde, ele se une, aí a gente tem também mistura de material genético. Então, o núcleo anteriormente haploide, ou seja, com metade do número de cromossomos, quando ele se une, ele duplica esse número de cromossomos, né? Então, toda vez que houver união, ou junção, ou mistura de material genético, é reprodução sexuada, tá? E na meiose, o núcleo diploide, ou seja, 2N, ele se reduz formando 2 núcleos haploides. Então, o que a gente tem? Núcleo haploide se unindo, formando núcleo diploide, né? Então, a gente tem núcleos com metade do número de cromossomos, unindo e formando núcleos com o dobro do número de cromossomos, por isso que é diploide.
E aí, a meiose vai fazer o seguinte, vai fazer o contrário. Depois que misturou o material genético, a meiose faz o quê? Divide de novo. Só que quando divide de novo, essas células que formaram, elas são a mistura daquela primeira, né? Por quê? A célula haploide juntou o núcleo, teve a fusão desses núcleos, ou seja, a mistura do material genético, e aí quando ela separa de novo, a gente tem células com material genético diferente, tá? Por isso é que é reprodução sexual. Eu trouxe aqui para vocês um vídeo bem rapidinho. Ele não é sugestão do PET, mas eu trouxe aqui só para explicar como ocorre essa reprodução dos fungos, tá? Bem rapidinho. Deixa eu ver se vai passar, né? Se não passar, depois eu deixo o link para vocês.
Não deu para entender, né? Então, sobre a classificação dos fungos, uma vez que fungo é um reino, a gente tem vários grupos dentro desse reino, né? Então, nós temos a classificação dos fungos e o critério para classificação é o formato do corpo desse fungo. Então, ele pode ser dividido em 4 outros grupos, né? Dentro desse reino. Os quitridiomicetos, a maioria deles é filamentoso, ele é aquático e com flagelo em algum dos estágios da vida, né? Porque já que ele é aquático, esse flagelo ele vai ajudar na locomoção. Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Constituem o grupo mais antigo dos fungos, tá? Os zigomicetos são responsáveis pelo apodrecimento de alimentos, conhecido como mofo. Então, todo mofo vai ser causado por esse fungo aqui, que é chamado de zigomiceto. Podem causar doenças em animais e em plantas também. Basidiomicetos é formado pelo grupo de fungos pluricelulares que formam um corpo de frutificação em formato de chapéu. Olha só que gracinha aí, né? Que é o que a gente, quando fala de fungo, a gente geralmente lembra. Alguns são comestíveis, alguns, tá? Como o champignon, e outros são venenosos, principalmente aqueles que são mais coloridinhos, são os que são mais venenosos, porque eles produzem toxinas e a coloração ela é um indicativo de cuidado, né, de alerta. As comicetos, ele vai incluir as leveduras, que por realizarem a fermentação, elas são utilizadas na produção de pão, cerveja, vinho. Há espécies parasitas, né, que vão causar prejuízo a outros seres vivos. E aí a gente vai ter a presença da associação de fungo e alga nos líquens e micorrizas, né? Certas espécies de fungos vivem em associação harmoniosa. E aí elas não vão causar nem prejuízo uma para a outra, ambas vão se beneficiar. Por isso que é harmoniosa, né? E aí eu trouxe aqui essas imagens, né, para mostrar a importância desses fungos. Então aqui a gente consegue ver essa associação mutualística, que seria a imagem de microscópio, para a gente observar a associação de alga e fungo, né, onde ambos vão se beneficiar. E o interessante é que esses líquens, né, que estão presentes tanto no tronco de árvore, nos muros, ele é um bioindicador de qualidade de ar. Então, em cidades que são muito poluídas, a gente não vai encontrar. Em cidades pequenas, né, onde tem pouca poluição ou nem tem poluição, a gente vai encontrar demais. Então, eles são muito importantes como decompositores. Quando eles decompõem a matéria morta, eles reciclam os nutrientes, né? Então, isso é muito importante. Imagina se todos os seres vivos que morressem ficassem acumulados aí, não tivesse como decompor, né? A gente ia ter um acúmulo gigantesco, talvez também nem teria surgimento de novos seres vivos, né? Porque essa matéria ela ia se esgotar. E nós temos também a importância deles na medicina, porque são parasitas tanto do ser humano como também de outros animais e também de plantas, tá? Então, várias espécies de fungos são parasitas, elas vão causar prejuízo em outros ser vivo, tá bom? Então, eles vão estar espalhados aí no mundo e de acordo com o tipo de fungo a gente vai ter uma importância, né?
E aí, esse é o conteúdo que eu tinha para apresentar para vocês, referente à semana 4 do PET volume 6. Se alguém ainda tiver dúvida, entre em contato comigo, não fique com dúvida. Espero vocês, então, na semana que vem, iniciando o PET volume 7, né? Muito obrigada pela atenção. Aguardo vocês na semana que vem, viu? Não desanimem, nós vamos vencer, né, esse desafio que é o ensino à distância, tá? Então, fiquem com Deus. Muito obrigada pela participação de vocês e até semana que vem. Abraços. Tchau.